O que aconteceria se uma escritora brasileira se unisse a um poeta moçambicano, para que assim eles conectassem pessoas em tempos de distanciamento social por meio da literatura? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre o livro Muralha da Lírica Brasileira e Moçambicana, uma obra de Gabriela Lopes e Lino Eustáquio. Vamos lá! Desejo interminável, Lino Eustáquio. Há tanto desejo no seu olhar, há tanta dança nessa música que escutar em silêncio, há tantas palavras no seu silêncio, há tanta tristeza nesse seu sorriso, há tanta sabedoria na sua irreverência, há tanto amor para ofertar, há tanta vontade nessa viagem interminável. Pare, minha imaginação. O livro de hoje é uma leitura muito agradável e muito gostosa, que nos oferece a oportunidade de apoiar a literatura nacional e ainda descobrir o mundo por meio da arte. Como eu disse, Muralha da Lírica Brasileira e Moçambicana foi escrito por uma escritora brasileira e um poeta moçambicano. Então, dessa forma, nós apoiamos a literatura nacional e conhecemos um pouco mais sobre a escrita de colegas moçambicanos. Isso é muito interessante, permite que nós tenhamos ainda mais o poder, de viajar pela literatura. Isso é muito importante. Foi uma leitura muito leve que eu tive o prazer de fazer a convite da Gabriela Lopes. A Gabriela é autora de Primeiros Contos, livro que eu já resenhei aqui no canal, o card está aparecendo aqui em cima. E é uma leitura muito agradável, assim como Muralha da Lírica Brasileira e Moçambicana. Desde já quero dizer para você que, se você acredita no poder dos livros, acredita que a educação transforma vidas, por favor, já se inscreve aqui no canal, porque nós estamos juntos nessa ideia, nesse desejo de transformar o mundo por meio da educação. Então se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, viu? Como eu disse, é uma leitura extremamente agradável. Eu gostei muito de fazer. A escrita da Gabriela, os 30 primeiros poemas, os 30 primeiros textos, porque a Gabriela reuniu poemas concretos e também alguns acrósticos. Os 30 textos dela, eles têm muito aquela escrita de aprendizado. No vídeo de Primeiros Contos eu falei, que a Gabriela tem um poder de escrever e de nos acalmar por meio da escrita. Porque a escrita dela é aquela escrita de conselho, sabe? Por meio de uma história ou por meio de qualquer coisa assim que ela vê e que se torna inspiração para escrever, ela consegue nos transmitir aquilo que ela aprendeu. Isso é muito importante. É como se a gente estivesse conversando com ela. Ao longo do livro a gente se sente bem assim, sabe? Quando ela escreve um poema, faz alguma ilustração, porque as ilustrações desse livro foram todas feitas por ela, é como se a gente estivesse ali do lado da Gabriela e ela contando aquilo pra gente. É uma leitura muito gostosa. Como eu disse, a escrita dela é essa escrita de aprendizados e ela também, em alguns momentos, faz referências a abordagens históricas, a abordagens que ela aprendeu ao longo da faculdade, já que a Gabriela está se graduando em Direito. Então, é uma leitura crítica em alguns momentos, é uma leitura agradável em todos eles. Em alguns momentos também, é uma leitura que nos tira da zona de conforto, porque ela fala sobre temas necessários, isso é muito importante. Então, às vezes tocar na forma como o país está sendo construído, a forma como as pessoas agem na sociedade, são temas que ela aborda em seus poemas. Assim como ela fala também sobre coisas da natureza, sobre coisas do nosso cotidiano. Então uma coisa não impede que ela fale de outra, sabe? A Gabriela é uma poeta, uma escritora muito livre. Ela escreve sobre tudo, ela escreve tudo e faz tudo isso com muita maestria. Já nos poemas do Lino, que eu também gostei demais, uma das coisas que eu mais fiquei envolvido foi com a escrita dele, pela razão de que o texto está também em português, mas no português de Moçambique. Então um português um pouco diferente para a gente. Quando a gente lê, dá a impressão que é um português um pouco mais arcaico, porque algumas coisas que mudaram para a gente, a partir dos novos acordos e tudo mais, para eles não mudaram. Então é aquela escrita um pouco mais antiga, só que isso não atrapalha a leitura em momento algum. E, pelo contrário, nos ajuda a ver que nós estamos tendo contato com algo diferente. Gente, como eu falei no Café Sem Cortes,
é extremamente necessário que a gente tenha contato com livros diferentes, que a gente tenha contato com autores diferentes. Já chega de só ficar lendo autores norte-americanos e sempre mais do mesmo, porque o interessante da literatura, o interessante de ser leitor é essa possibilidade de descobrir. E olha só, em Muralha da Lírica Brasileira e Moçambicana, nós temos a oportunidade de conhecer culturas, né? Ao longo do livro, as ilustrações da Gabriela são intercaladas, então em alguns momentos, elementos da cultura brasileira aparecem para o leitor, né, com ilustrações, uma legenda explicando o que é aquele elemento, e elementos da cultura africana também aparecem. Agora, imagina, você sabe o que é uma namoradeira? Se você já visitou Minas Gerais ou é mineiro, possivelmente você já viu, porque principalmente na região de Ouro Preto, Mariana, é muito comum, né? Lá na África existem um tipo de estátua também que é chamada de Makonde. Essa estátua tem todo um significado e no livro isso é trabalhado, isso é explicado. O mais interessante é, quando nós lemos, quando nós nos deparamos com a imagem também, com a ilustração, a gente olha e fala assim, nossa, que legal, um Makonde, eu não sabia que isso existia, isso é diferente, é muito bacana essa questão de descobrir. Agora imagina que as pessoas que moram na África, que vão ler o livro, vão descobrir o que é uma namoradeira agora. Então, do mesmo jeito que parece estranho, se eu quiser te explicar, se você é brasileiro, o que é uma namoradeira, porque você já sabe, para eles, explicar pra gente o que é um Makonde também é diferente, porque é algo normal da cultura deles. Eles sabem o que é e a gente não sabe. Assim como eu imagino que eles não saibam o que é uma namoradeira. Então é um contato, assim, fantástico. Eu adorei ter essa possibilidade, sabe? De ler esse livro e descobrir tudo isso. Voltando à poesia do Lino, ela é uma poesia muito política em vários momentos. Até um pouco mais que a poesia da Gabriela. Ela faz muitas referências à situação política do país, o que é muito importante. Isso nos ajuda a entender um pouco mais sobre o contexto em que as poesias foram escritas, porque nas poesias da Gabriela a gente já sabe um pouco mais daquela realidade, porque afinal somos brasileiros, a gente não tem um dia de descanso com problemas no nosso país. E ao longo da leitura dos textos do Lino, nós nos deparamos com uma visão política também sobre outro país, o que é, mais uma vez, diferente para a gente e muito relevante, porque estamos todos em um planeta, em um mundo, em uma sociedade global, então é importante que a gente tenha conhecimento também sobre outros países, sobre outras nações. Nas poesias dele, nós encontramos muitas vezes a necessidade de um país mais justo, sabe? Então, pra gente que é brasileiro, que sempre fica lutando por isso, torcendo para que o país avance, para que a gente tenha igualdade e tudo mais, nós percebemos ao longo da leitura dos textos do Lino que lá não é tão diferente assim não, que eles também estão na mesma busca, talvez até de uma forma mais intensa que a nossa, e que é muito importante tudo isso, que as desigualdades sociais são gigantescas, assim como no Brasil, que é necessário reparar isso. Então é uma leitura muito confortável. Mas o Lino não escreve apenas sobre política não, viu? Nesse livro ele também mostra vários poemas assim de amor, uma coisa muito confortável, muito gostosa. Vou compartilhar com vocês agora um dos poemas dele que eu assim fiquei apaixonado, porque foi uma leitura assim muito gostosa, muito cativante. Alguns dos poemas dele, inclusive, me lembram muito a estrutura de microcontos, porque às vezes são poemas de 3 versos apenas, e aquela coisa gostosa, sabe? Muito bom. Eu gostei pra caramba. O Poeta Ambulante foi um dos poemas do Lino que eu mais gostei. É uma leitura, assim, muito, muito interessante, e pra quem gosta de literatura, pra quem é apaixonado por esse universo, né? É uma leitura muito confortável e a gente se sente ali bem na visão do poeta. Como eu falei, explicando um pouco dos textos da Gabriela, é como se a gente também estivesse ali ao lado do Lino, enquanto ele escreve aquilo ali. E mesmo que o Lino esteja em outro continente, esteja bem distante da gente, nós estamos unidos, estamos conectados por meio da poesia. Isso é fantástico. O Poeta Ambulante. Nas esquinas da cidade, debaixo do sol ardente, assim ganha a vida. Ganha a vida ofertando versos em troca de sorrisos. E algumas vezes recebo abraços. Assim ganho a vida dando vida. Escrevo e recito o amor.
a esperança e liberto-me. Escrevo no hospício, recito nas ruas. Assim ganho a vida. Se um de vocês me perguntasse assim, Daniel, qual foi seu poema favorito? Eu não saberia dizer, porque eu gostei muito mesmo de todos. E um dos da Gabriela que eu mais me envolvi mesmo, que eu gostei assim muito, foi O Que Dizer para um Amigo. Esse poema, ele é muito gostoso de se ler também. Ele me fez lembrar de muitas pessoas, muita gente que eu gosto, inclusive muita gente que me acompanha aqui no YouTube, que me apoia nesse trabalho. Então, muito obrigado por me apoiarem sempre, gente. De verdade, vocês são muito importantes pra mim. E esse poema da Gabriela diz o seguinte: que eu possa ser cores em seus dias cinzas, que na sua inquietação eu forneça silêncio, e, na ausência de vozes, brote quietudes. Que, sem sorriso no seu rosto, eu apenas me vista de palhaço. Se o mundo pesar muito, não prometo milagres nem imunidade. Apenas dividiremos o peso e nos afastaremos dos males. Se me falar um amigo, será você um palhaço? Ou uma capa de chuva, um silêncio? Não quero resposta. O que é verdadeiro só é inteiro, porque foi dado sem querer resposta, sem esperar proposta, sem intoxicar o que coração transporta. Encerre dançando na chuva, se mesmo na ventania tiver companhia, descobriu então a felicidade. No desconforto de uma tempestade, floresceu uma amizade. Tá vendo? É muito gostoso essa escrita dela, é uma escrita muito agradável mesmo e envolvente demais. Vale lembrar que quem tem interesse em adquirir Muralha da Lírica Brasileira Moçambicana pode alugar o livro pelo Kindle Unlimited. Com a assinatura do Kindle você lê o livro gratuitamente. Se você ainda não é assinante desse serviço fantástico da Amazon, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você pode assinar e fazer um teste de 30 dias gratuitos. Nesse teste você pode ler esse e muitos outros livros. E você também pode comprar o livro, caso você não seja assinante do Unlimited. Então, o e-book está disponível na Amazon, é só clicar em um dos links aqui da descrição e garantir o seu. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por apoiarem o canal. Espero que vocês tenham interesse em ler Muralha da Lírica Brasileira Moçambicana. Como eu disse, vocês já sabem onde podem encontrar o livro. Ah, ele também está disponível no Scoob, então vai lá, adiciona o livro na sua estante. Lembrem-se de me seguir lá no Instagram, @lendocomdaniel, e também de procurar os autores, a Gabriela Lopes e o Lino, lá nas redes sociais. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!